Amados, abra a Bíblia de vocês em João 13:34. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou esmiuçando. Nós estamos no início desse ano, todo início de ano, o nosso pastor, o presidente, nosso líder, ele pede para a gente pregar sobre os pilares da nova aliança. Semana passada o pastor Lucas pregou sobre amar a Deus e hoje nós vamos pregar sobre amar pessoas. Vamos descobrir o nível que Deus quer que nós amemos essas pessoas. E o nosso líder, graças a Deus pela vida dele, é um homem que ele demonstra não só no serviço, mas na atitude. Na atitude. Dentro dele. Se você se encostar um pouco perto do pastor Nonato, você vai saber que ele tem um coração grandioso e que ele está blindado contra toda estratégia do inimigo de querer tirar ele do alvo. Amém? Somos gratos pela vida dele, pela vida do nosso pastor que está aqui, que também é discípulo dele e que ama muito. Em João 13:34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Agora caminha comigo para Gálatas 5:14. Diz assim, amém? Toda lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso Paulo falando. Amém? Ele resumiu em um único mandamento. Agora vamos caminhar para 1 João 3,16. Amém? Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu estou lendo a palavra porque eu sei que Deus vai discorrer e nós não vamos conseguir estar abrindo uma Bíblia toda hora. Em Mateus 22:34 diz assim: e o óculos. Por isso eu lhes estou enviando profetas sábios. Perdão, amados. Perdão. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém? Glória a Deus. Nós pegamos as palavras, tudo falando sobre o amor a pessoas. No Velho Testamento, existe em média 613 leis mosaicas, os 10 mandamentos também. E Jesus, quando ele veio, ele resumiu toda essa lei, os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar pessoas. Em sequência, Paulo diz que em Gálatas, que amar as pessoas é o mandamento que supre toda a lei. Amém? Quem está me entendendo? Você precisa entender isso. Glória a Deus. Então, nós, nos últimos anos, aprendemos que amar pessoas é entregar cesta básica, é visitar, é ajudar. Não é só isso, amados. Isso é a consequência de amar a Deus
Mas não é só essa situação, essas circunstâncias, essas atitudes. Eu vou dizer para vocês, talvez você vai dizer assim, ele é corajoso em dizer isso. Mas nós estamos enganados. E eu me enganei muito tempo. Durante um bom tempo na minha vida, eu ofertei em várias nações, nos 5 continentes. Eu tirava parte, 30%, 20% do meu salário e comprava várias cestas básicas e investia nas pessoas, visitando, falando do amor de Jesus, falando de tudo. E eu descobri que ainda era pouco. O meu amor por pessoas ainda era pouco. Eu queria ajudar a suprir a necessidade dela fisiológica, a necessidade material, mas eu nunca na minha vida me interessei ou me interessava em suprir a necessidade dessas pessoas espiritual. Então eu escrevi um plano de negócio, desenvolvi um projeto que Deus já aprovou, o pastor está de testemunha, aprovou o propósito do projeto, mas faltava algo. Eu achava que o projeto era abençoar pessoas no natural. Então eu descobri que não era só no natural. Só que para mim abençoar as pessoas no espiritual, eu precisava sair de um nível e ir para outro nível. Eu descobri que amar pessoas, existe uma chave que eu quero entregar ela hoje para vocês que eu descobri. A chave para amar a Deus é cuidar bem dos filhos dele. Amém? É amar os filhos dele. Mas qual é a chave então de mostrar, de provar para Deus que amamos as pessoas? Qual é essa chave? Volto a dizer a vocês que eu estava enganado. Eu ia em bocas de fumo, evangelizar. Isso tudo nós temos que fazer. Esse é um dos níveis do amar pessoas. Não que é errado você fazer isso, é certo. Mas, um dia eu fui ferido. Me acertaram em cheio. E então eu descobri que eu não amava pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro destravando agora, pelo poder que há no Teu nome, cada mente e cada coração, tanto dos que estão aqui, dos que estão na internet, para entender a chave, em nome de Jesus, porque assim o maligno não atingirá mais eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu descobri que quando eu fui ferido, eu não amava pessoas. Meu desejo era de matar, era de falar mal, era de criticar, de condenar, de comparar, de ferir, de me vingar. Cadê o amor às pessoas? Amados, amar as pessoas que nos faz bem é fácil. Mas amar as pessoas que ferem vocês só é possível com o governo de Deus dentro de nós. Esses dias eu estava orando e Deus disse assim: mostra a eles o Deus esquecido. Nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, mas nunca buscamos de fato o governador, o Espírito Santo de Deus governando eu mesmo. Eu descobri que sem o Espírito Santo de Deus, eu não passava de um verme que fazia tudo para Deus, no ativismo, mas que quando eu fui atingido pelo inimigo, eu não fui capaz de amar aquela pessoa. Assim são muitos na terra. São muitos na terra. E essa é a chave que destrona Satanás de uma vez por todas da vida de vocês e da minha. O perdão.
A chave, a prova que você ama a Deus é amar os filhos deles. Mas a chave de você disser que ama pessoas, para provar para Deus, é você perdoando as pessoas que te ferem. Essa é a chave, o perdão. Como assim, David? Eu vou mostrar para vocês. Quando Jesus estava sendo chicoteado, quando Jesus foi ferido, transpassado, quando Jesus foi colocado nele, aquela coroa de espinho na cabeça dele, furaram ele, falaram mal dele, condenaram ele, chicotearam, bateram, humilharam, cuspiram, fizeram tudo de ruim com Jesus. Mas Jesus tinha a autoridade e o poder para condenar a humanidade. Mas ele abriu os braços. E ele disse: Pai, palavra minha, Pai, eu tenho a autoridade e o poder de condenar eles, de mandar todos eles para o inferno. Eu tenho a autoridade de me vingar deles. Eu tenho a autoridade de condenar. Eu tenho a autoridade de punir. Mas, Pai, eu te peço, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aonde eu quero chegar com vocês? Além de amar a Deus, o Pai, Jesus decidiu amar pessoas, perdoando elas, amando elas. É esse nível de amor que o Pai quer. Se você e eu não decidirmos mudar o nosso nível espiritual, lembrei da palavra do pastor, do profeta Amaro. O profeta Amaro disse para mim que a grande maioria das pessoas nunca passaram do segundo nível. Quais são os níveis? Se você fez o CCC, quem não fez, faz. Uma vida carnal, uma vida almática, que é ferida quando é confrontado pelo irmão, quando alguém fala mal, quando alguém não faz aquilo que você quer, e uma vida espiritual. Ele disse que a grande maioria das pessoas não passaram do segundo nível, e que precisa passar desse nível para o outro. Por quê? Porque assim o espinho vai perder o efeito. Lembra de Paulo? Paulo matava a carne dele para que o espinho perdesse o efeito. E qual é o espinho de Satanás dentro das igrejas, dentro de casa e fora? A contenda. A contenda, as brigas. Para quê? Para gerar ódio no seu coração, para abrir a brecha para ele te atingir. Se você entender isso, ele faz com que as pessoas te fira dentro e fora da igreja ou em qualquer lugar. Aonde tem pessoas, vai ter problema. Exatamente para ele fazer você sair do espírito, entrar na carne, para ele te atingir. Então, se você quer ser atingido pelo inimigo, não. Então, mata-se a carne, edifica-se o espírito e paralisa o espinho na carne. Perdoa. A palavra diz que Jesus destronou toda a força maligna, todo o principado e todo o potestade com uma atitude: Pai, eu não vou condenar eles, mas ao contrário, eu perdoo eles. Jesus atraiu a presença de Deus para dentro, salvando a humanidade. Chegou a hora de nós pararmos de ser atingidos por Satanás, amados. Chegou a hora da minha filha se levantar.
porque eu caí nesse mesmo erro. Eu fui criticado, condenado, falaram mal de mim, tiraram as pessoas onde eu estava na cidade, dizendo que eu estava pescando em aquário. O inimigo atingiu meus irmãos, atingiu a minha família. Para que ele faz isso? Para tirar o libertador, para tirar o remidor do alvo, para que a sua família se perca e vá para o inferno. Quando eu entendi isso, Jardim, que a chave era o perdão, então todas as pessoas que tentar me ferir, elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir. Porque quando vier a seta, o espinho, eu vou me lembrar todos os dias do que o meu pai fez na cruz. Eu vou lembrar que eu não mereço o perdão dele. E por causa do que ele fez na cruz, aquela pessoa que está me ferindo, ela merece o perdão. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é dar aquilo que é direito para o outro. E qual é o que é direito para o outro que Deus conseguiu na cruz? Amar e perdoar. Esse é o nível de amor que Deus quer. Deus não quer só que você dê cesta básica. Deus não quer só que você visite. Deus não quer que você paparique ninguém. Deus quer que você chegue a um nível de destronar Satanás para ele não te atingir. Esse é a chave, o perdão. O perdão. Eu vou resumir para vocês uma oração que eu fiz um dia de um justiceiro, de um carniceiro, na carne, na alma. Alguns dos meus estavam passando por uma situação muito complicada, e então já estava se prolongando por 15 anos isso. Então eu fiz uma oração: Senhor, ou o Senhor muda ela, ou mata ela. Eu saí da onde? Eu saí da graça. Eu anulei o sacrifício de Cristo. Recebi a lei e fui atingido. Eu vim dizer a vocês que vocês não precisam passar pelo que eu passei, se vocês entenderem a justiça de Deus. Eu vim dizer a vocês que quando alguém ferir vocês, perdoa, porque assim o inimigo não terá legalidade sobre a vida de vocês. O inimigo não poderá atingir vocês. E caso ele tente, Deus já deu a solução. Creia na graça, na justiça do Pai, e serás curado, sarado. Quando eu gerei dentro de mim uma justiça própria, e em vez de eu fazer o que Jesus fez, perdoar, não, eu fiz ao contrário, eu condeno ela pelo que ela faz. E mesmo assim Deus diz: saia daqui e vai até lá, e lá eu te mostrarei o que é para fazer. Quando eu cheguei lá, o inimigo estava planejando tirar a vida dessa pessoa. E nós chegamos no dia. Juntamos essas pessoas de uma casa e começamos a orar. Só que o senso de justiça era muito maior. Naquele momento, uma senhora que estava lá ficou possessa e dava salto que batia a cabeça no teto. E eu disse: que loucura. Mas eu não tinha o quê? A autoridade e o poder para agir. Eu só tinha a letra. Eu só tinha o conhecimento. Eu precisava do governo de Deus, porque o meu coração estava preso pela falta de perdão. Quem está me entendendo? Talvez você esteja se perguntando assim: eu não consigo perdoar aquela pessoa que me feriu. Você não consegue sozinho, mas Deus deu a solução. O Espírito Santo dele. Você só precisa abrir a boca e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Pai,
em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que ela me feriu, ela me machucou, mas ela tem o direito do perdão, e eu quero a tua graça. Eu não quero a sua lei, eu quero a graça do Senhor. Pai, me ajude a perdoar. E então o Senhor vai te ajudar a vencer essa batalha. Você está há 20 anos, 15 anos, lutando com a força do braço e perdendo a oportunidade de estar lado a lado com Deus. Lado a lado. Esse é o amor que o Senhor almeja para nós. Que nós venhamos a perdoar os filhos dele. Mas tem a segunda chave que eu quero deixar para vocês, que eu aprendi apanhando. E que eu não quero que vocês passem por isso. A luta nunca será contra pessoas. A luta sempre será com principados e potestades. Se você continuar na carne, ele vence. Se você for para o Espírito, depender de Cristo, entender que é Cristo que luta por você, a vitória é certa. A vitória é certa. Porque ninguém quer perdoar uma pessoa que matou o seu filho, que te feriu, que te roubou. Ninguém quer. Mas o Espírito Santo de Deus, o fruto dele, a bondade, benignidade, amor, temperança, domínio próprio, ele consegue. Você só precisa deixar ele reinar na sua vida. Amém? Em Mateus 6,15, diz assim: Jesus disse que se não perdoarmos, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu não abri lá, eu estou lendo aqui. Você entendeu agora? Qual é a chave? Se eu não perdoo a pessoa que me feriu, que me machucou, Jesus, Deus não pode me perdoar. Por quê? Por quê? Porque você anulou a graça dele, você anulou o sacrifício dele sobre a sua vida. Você está dizendo diante de Deus que não precisa de Jesus. Você está dizendo para si mesmo que você é tão perfeito que não precisa de Deus, que não precisa de Cristo. Chegou a hora de nós pararmos de ser meninos e vivermos uma vida pautada no Espírito de Deus. Ou nós vamos passar a vida toda, amados, correndo atrás do vento, dando círculos e círculos e voltas no deserto. Jesus é a solução, amados. Não anula o que o Pai fez. Eu anulei e fui atingido. Deus permitiu. E no meio do trajeto, eu descobri por que tinha sido atingido. E no dia que ele planejou, assim como planejou matar o povo judeu lá no tempo de Esté, eu descobri o segundo decreto. Eu descobri que se eu vivesse pela lei do rei, a minha esposa, a minha filha morreria. Mas se eu fosse até o rei e conseguisse a graça dele, o segundo decreto, eu tinha uma chance de salvar elas. Amados, não viva pela lei, viva pela graça. E a única forma de mostrar que você vive pela lei, pela graça, é se você desenvolver a capacidade de perdoar. Se eu perdoo, eu aceito a graça. Se eu não perdoo, eu rejeito a graça e oscilo para a lei. E pela lei é olho por olho, dente por dente. Você atingiu, será atingido. Você desejou, alguém vai desejar contra você. Você matou, você será morto. Essa é a lei.
mas se eu aceito amar as pessoas, perdoando elas, que é o pilar da nova aliança, os 7 pilares, amar a Deus, amar pessoas, ser uma igreja da revelação, uma igreja do poder, uma igreja da palavra, uma igreja da liberdade, da santidade, é esse alvo nosso. Se eu fizer isso, amados, o espinho perde o efeito e eu consigo combater o bom combate e guardar a minha fé. Amém? Eu quero concluir essa ministração dizendo algo a vocês. Ame o justo. Ame as pessoas, não apenas abençoando elas no natural, mas ame essas pessoas dando o direito delas. Perdoa elas. Perdoa as pessoas que te feriram, amado. Perdoa. Ame elas. Se eu não me engano é Tiago. Vai lá e pesquisa, está na Bíblia. Tiago diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Se eu não me engano é o livro de Tiago. Se não for, você me corrige. É esse nível. Ame os inimigos e ore pelos que te perseguem, para você ver a vida mudar. Não mate os fracos como eu fiz. Eu matei aquela senhora, aquela moça, quando eu desejei a morte dela, porque ela estava ferindo um dos meus. Independente dos erros dela, amado, ela tem um direito legal que Cristo deu. O direito dela é ser amada e ser perdoada, independente do que ela fez. E fortalece os fortes. Ajude a edificar os fortes. Você foi reposicionado. Está frente a frente com Satanás. E agora você não pode aceitar mais a oferta do inimigo. A outra coisa que eu queria fechar. Perdoe a si mesmo. Ame você mesmo. Nada do que você fez, faz ou fará mudará o que Cristo fez por você. Se perdoe, amados. Se você matou, roubou, enganou, se prostituiu, adulterou, o que você fez de errado, Cristo já garantiu o seu perdão. Aceite Ele, não rejeite essa graça. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Amém? Podeis ficar de pé, amados?